Oi pessoal, eu sou a Kátia Moraes e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre constelação familiar. Uma pergunta que muita gente faz, que é o que acontece após uma constelação familiar? Então, gente, o que acontece após uma constelação familiar podem ser várias situações, cada um sente de uma forma, não é possível trazer uma resposta padrão, porque a constelação familiar trabalha profundamente o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, trabalha a alma de todo o nosso sistema familiar. Então, é uma técnica muito profunda, é difícil quantificar, né? Mas assim, as dicas que eu dou após uma constelação familiar são sempre no seguinte sentido. Terminou a constelação, deixa ela em paz um pouquinho. Se curve a ela, se entregue àquele movimento. Fica quietinho por um tempo, porque às vezes a gente fica meio aéreo. Quem entende a constelação não é a nossa mente. Se a gente traz para o mental, às vezes até perde um pouco da força. Se a gente começa a falar sobre essa constelação logo nos primeiros dias com outras pessoas, também perde a força um pouco. Por quê? Porque a gente está trabalhando o nosso sistema familiar. Quando eu falo para uma outra pessoa, essa outra pessoa traz a ideia que ela tem sobre família. Cada família é uma, cada família é de um jeito. Então, a constelação familiar, nos primeiros 15, 20 dias, a gente se recolhe, a gente aceita, acolhe aquilo no nosso coração e deixa a nossa alma entender o que aconteceu. Deixa a alma do nosso sistema familiar entender. Não fica trazendo para a mente. A mente mente para a gente muito. Então, esse primeiro momento pós-constelação é um momento de recolhimento. Às vezes a gente fica meio aéreo, meio assim, achando estranho, tem alguma coisa esquisita. Tem gente que sente efeitos logo, muito rápido, tem gente que demora um pouco para assimilar. E após esse primeiro momento, a gente começa a perceber mudanças em nós. Nós trabalhamos o nosso subconsciente e a mudança vem na forma como a gente lida com a questão. Aquela questão que foi colocada, que foi trabalhada, ela começa a se mostrar para nós de uma forma diferente. A gente começa a olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela situação que nos preocupava, com um outro olhar, com um outro entendimento, com uma nova consciência. E as pessoas do nosso sistema que foram trabalhadas, seja do sistema familiar, empresa, o que foi trabalhado ali, elas também ressoam naquela mesma consciência que a gente adquiriu. E às vezes a gente percebe que uma pessoa que foi trabalhada na constelação, por exemplo, da nossa família, que nem sabe que houve uma constelação, ela muda a forma de lidar com aquela questão que foi trabalhada. Então eu já recebi muitos relatos de situações de pessoas que não se davam, começar a se abrir, olhar para aquelas questões de uma forma diferente, as coisas começarem a fluir, começam a acontecer as coisas, a gente começa a se abrir para o fluxo da vida. Então, assim, a constelação ela sempre traz efeitos poderosos, para alguns mais, para outros menos, e geralmente quem tem um efeito mais menor, assim, é aquela pessoa que não se conecta muito, aquela pessoa que fica muito no mental, será, né? Quanto maior é a entrega, a confiança, aquele movimento de deixar fluir, de deixar as coisas acontecerem, melhores são os efeitos. E a gente percebe esses efeitos em todo o nosso sistema que foi trabalhado naquela constelação, porque quando a gente deixa a constelação reverberar na alma do sistema, ela de fato chega a todas as pessoas que ela precisa chegar. Não precisa a pessoa ter participado ali, né? Quando a gente faz uma constelação, a gente coloca os membros ali para serem representados. E essa representação é muito forte e o subconsciente de quem esteve ali, mesmo sem saber, é trabalhado e a pessoa às vezes muda as atitudes, melhora e a gente consegue fluir melhor. Muitas vezes a gente aceita o que a gente não aceitava, porque às vezes é simplesmente um novo olhar sobre uma situação, né? Então a constelação traz uma paz muito grande pra gente, pro nosso sistema. No primeiro momento, às vezes é meio conflituoso, a gente sente assim, não tô entendendo, mas calma que chega, né? A minha grande dica é se curvar aquele movimento, reconhecer que ele vai fazer a diferença
e se abrir para os resultados, porque eles sempre chegam e sempre são muito bons. Então, a dica de hoje é essa. Eu gostaria que vocês repassassem esse vídeo para os amigos, curtam, assinem aí, entrem aí no canal, façam parte e continuem aí nos acompanhando. Grande beijo!